ele vai ser preso. A prova-chave que pode acabar com Cláudio Castro e Davi Alcolumbre acaba de chegar às mãos de Alexandre de Moraes. E agora, o cerco finalmente se fecha. Documentos da Controladoria Geral da União comprovam o que muitos já suspeitavam: um esquema bilionário de desvio de recursos públicos, envolvendo emendas parlamentares, ONGs de fachada e empresas fantasmas. E Alexandre não está brincando. Ele está preparando pedidos de prisão. Estamos falando de 2,5 bilhões de reais. Isso mesmo, 2,5 bilhões em emendas que deveriam salvar vidas, mas que na verdade encheram os bolsos de políticos corruptos. O governador do Rio de Janeiro e um dos senadores mais poderosos do Congresso Nacional agora estão na mira do Supremo Tribunal Federal. E as evidências são devastadoras. Como é que chegamos até aqui? Como um esquema desse tamanho conseguiu operar por tanto tempo sem que ninguém fosse preso? Vamos voltar um pouco no tempo para entender como esse império da corrupção foi construído, tijolo por tijolo, emenda por emenda, até que finalmente Alexandre de Moraes disse: chega, está na hora de prender esse pessoal. Mas antes de continuar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E aproveita para comentar de onde você está assistindo agora, qual cidade, qual estado. Quero ver a galera espalhada pelo Brasil inteiro acompanhando essa revelação. Agora, feito isso, então vamos continuar. Porque o que Alexandre descobriu é ainda pior do que parece. Davi Alcolumbre não é um senador qualquer. Ele é o senador mais poderoso do Congresso Nacional quando o assunto é controlar dinheiro público. Como assim? Simples. Alcolumbre colocou a mão nas emendas de comissão, aquelas que não têm nome de ninguém, aquelas que parecem invisíveis no orçamento, mas que movimentam bilhões. E tem mais. As famosas emendas PIX, aquelas que permitem aos parlamentares mandar dinheiro direto para os municípios sem muita burocracia. Na teoria, são ferramentas democráticas. Na prática, viraram o maior esquema de distribuição de poder político que esse país já viu nos últimos anos. Alcolumbre distribuiu mais de 1 bilhão de reais através dessas emendas. Você leu certo? Mais de 1 bilhão. E para quem foi esse dinheiro? Para aliados políticos estrategicamente espalhados pelo Brasil. Prefeitos de cidades pequenas no interior do Amapá, governadores de estados-chave como Rio de Janeiro e Bahia, empresários amigos que controlam construtoras e empresas de saúde. Tudo muito bem calculado, tudo muito bem orquestrado. A ascensão de Alcolumbre ao topo da cadeia alimentar política não foi acidente. Ele ocupou posições estratégicas no Senado, presidiu comissões cruciais de orçamento e construiu uma rede de favores que atravessa todo o espectro político brasileiro. Direita, esquerda, centro. Não importa. Quando Alcolumbre libera uma emenda de 50 milhões para sua cidade, você vira aliado dele automaticamente. O senador transformou o orçamento público numa moeda de troca. Você me apoia? Você recebe emenda. Você vota comigo? Você recebe emenda? Você fica quieto quando eu preciso? Você recebe emenda. É assim que se constrói um império político em Brasília. E Alcolumbre sabia disso melhor do que ninguém. Mas o poder de Alcolumbre não parava só no Congresso. Ele tinha um sócio poderoso, um governador que controlava o segundo maior colégio eleitoral do país e que estava disposto a fazer qualquer negócio para se manter no poder. Cláudio Castro assumiu o governo do Rio de Janeiro depois da queda de Wilson Witzel. Assumiu prometendo renovação, prometendo ética, prometendo que o Rio não seria mais a capital da corrupção. Mas a verdade é que Castro entrou no jogo mais sujo que existe, o jogo das emendas parlamentares desviadas. Castro não era político de carreira. Ele veio do mundo empresarial, se apresentava como gestor técnico, como alguém que ia trazer eficiência para o caos administrativo do Rio de Janeiro. E muita gente acreditou.
Muita gente votou esperando que finalmente tivessem encontrado alguém diferente. Mas Castro rapidamente aprendeu as regras do jogo, ou talvez já soubesse delas antes mesmo de assumir. Castro recebeu doações milionárias para sua campanha. Doações de empresas que, coincidentemente, foram beneficiadas por emendas parlamentares que passaram pelo crivo de Alcolumbre. Empresas de fachada, empresas que mal tinham funcionários, mas que de repente estavam recebendo contratos milionários do governo do Rio de Janeiro. Uma dessas empresas tinha apenas 3 funcionários registrados, mas ganhou um contrato de 40 milhões de reais para fornecer equipamentos hospitalares. Outra empresa existia há menos de 6 meses, quando foi contratada para gerenciar unidades de saúde em comunidades carentes. E todas essas empresas tinham algo em comum. Receberam emendas parlamentares liberadas por Alcolumbre poucos meses antes de fecharem os contratos com o governo do Rio. E tem mais. O Ministério da Saúde virou um canal de distribuição desse dinheiro sujo. Recursos que deveriam ir para hospitais, para postos de saúde, para compra de medicamentos, foram parar nas mãos de ONGs fantasmas. ONGs que não prestavam conta para ninguém, ONGs que existiam só no papel, mas que recebiam milhões em emendas. O esquema tinha camadas. Primeira camada: Alcolumbre aprova a emenda no Congresso. Segunda camada: o dinheiro vai para o Ministério da Saúde através de programas federais. Terceira camada: o governo do Rio, sob comando de Castro, direciona esses recursos para ONGs específicas. Quarta camada: as ONGs fazem doações de campanha ou pagam consultorias superfaturadas para empresas ligadas aos políticos. É um labirinto construído justamente para dificultar o rastreamento. Castro sabia exatamente o que estava fazendo. Ele não era um governador ingênuo que foi enganado. Ele era parte ativa do esquema. Ele distribuía os cargos públicos. Ele lotava as secretarias com aliados. Ele fazia vista grossa quando as irregularidades apareciam. Porque no fim das contas, todo mundo ganhava. Todo mundo menos o povo do Rio de Janeiro, que continuava morrendo em filas de hospital. E quando você pensa que já viu tudo, o tamanho real do esquema aparece nas planilhas da Controladoria Geral da União. 2,5 bilhões de reais. Deixa eu repetir porque esse número precisa ficar claro na sua cabeça. 2,5 bilhões de reais foram distribuídos de forma irregular através de ONGs de fachada. ONGs que deveriam estar prestando serviços de saúde, que deveriam estar ajudando comunidades carentes, mas que na verdade eram apenas laranjas no esquema. Como funcionava? Alcolumbre aprovava as emendas. Castro direcionava os recursos através do Ministério da Saúde Estadual. As ONGs recebiam o dinheiro. E então, o dinheiro sumia. Parte voltava para os políticos através de doações de campanha. Parte ia para contas no exterior. Parte simplesmente evaporava no meio do caminho. O rastro do dinheiro é claro, das emendas parlamentares para as empresas, das empresas para os bolsos dos políticos. É o mesmo esquema que vimos no caso do Flávio Bolsonaro, com as rachadinhas, só que multiplicado por 1000. É o mesmo padrão de corrupção que derrubou Sérgio Cabral, que derrubou Pezão, que derrubou Witzel. O Rio de Janeiro parece estar condenado a repetir sempre os mesmos erros, sempre os mesmos crimes. Mas tem uma diferença agora. Uma diferença enorme. Antigamente, esses esquemas demoravam anos para serem descobertos. Demoravam décadas para chegarem ao Supremo. Agora não. Agora Alexandre de Moraes está de olho. E ele não tem paciência para esperar. E se você está acompanhando